Os Sete Olhos de Deus, Neville Goddard, palestra de 1959. Agora dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Devemos prosseguir para níveis cada vez mais altos, pois esse é o propósito do professor. Eu gostaria de olhar hoje à noite para o que é a minha mente, o maior livro do mundo, a Bíblia, e mostrar-lhe uma seção com a qual você pode não estar familiarizado. Diz respeito aos 7 olhos de Deus, das visões de Zacarias. Ele viu uma pedra com 7 facetas, e a voz disse: isto é, na verdade, os 7 olhos de Deus que alcançam o mundo inteiro, porque estes 7 olhos estão realmente no homem, pois o homem é a terra de Deus. Então esqueça este pequeno planeta e saiba que o homem é a verdadeira terra na qual Deus é plantado. Estas são as 7 visões de Deus, 7 visões cada vez mais esclarecedoras do Criador. A Bíblia os nomeia, mas você deve procurar por eles. O primeiro aparece apenas uma vez na Bíblia, em Isaías capítulo 14, Lúcifer, a estrela da manhã, e diz como ele está caído e reduzido ao chão. Este ser brilhante, todas as raças ensinaram que o homem caiu. Não é algo que pertence às crenças cristãs ou judaicas, mas todas as raças sustentaram este conceito. Então, o primeiro olho de Deus é Lúcifer, cortado no chão. O segundo é Moloque, o deus estranho que exige sacrifícios. Jeremias capítulo 32. O homem oferece seus filhos e filhas para apaziguar este ser que ele o concebe ser Deus. Mas a voz disse: eu não lhes ordeno, nem me veio à mente que fizesse essa abominação para fazer com que Judá pecasse. Esse olho está em todo homem que pensa que enfureceu a Deus e deve fazer sacrifícios para apaziguar a Deus. Todas as guerras do mundo são um apaziguamento. A Inquisição, com suas torturas, foi um apaziguamento para Deus. As cestas de vime em que os homens eram queimados vivos era um apaziguamento. Eles fizeram tudo para apaziguar a Deus, para que ele não ficasse com raiva. O terceiro olho é Elohim, os deuses acima e fora do homem, os elementos que ele adorava, as estrelas e os planetas que ele achava que podem regular sua vida e influenciar seu comportamento. Ele se vira para algo fora de si mesmo, e ele falha, e ele chora que ele é abandonado. O quarto é Shaddai, Todo-Poderoso. Nesse olho, o homem busca segurança e conforto. Estes são os governos, as poderosas máquinas políticas, os governantes em quem o homem confia, e tudo isso também o falha. E então ele se volta para o quinto olho de Panate, que significa cavar, uma vala ou capturar animais, cavar um buraco. Isso não significa os animais da floresta, não. É o homem que eu trago para minha pequena armadilha. Grande parte do mundo funciona assim hoje, em todos os lugares, em todas as empresas, especialmente nas grandes campanhas publicitárias. Essas pessoas governam como tiranos sobre nós. Todo jornal, toda revista, todo comercial de TV tem outro método de nos prender a comprar todas essas coisas, muitas coisas pelas quais nunca os pagamos antes de termos outros ainda. E então, o sexto olho é Jeová, Yud-Re, Vav-Re, o Eu Sou,
o homem finalmente sai do processo de gritaria. Ele não tem que prender ninguém no mundo, mas apenas se firmar com ousadia. A persuasão interior ousada criará a condição de que eu sou convencido. Esse é Jeová, o sexto olho. O sétimo é Jesus, ou Jeová salva, ou resgate, onde o homem ousadamente se afirma, mas seu coração está dilacerado por aqueles que ainda dormem, e ele se sacrifica pelos outros e se doa por todo o vasto mundo, não como as igrejas ensinam, mas como o místico lhe diz. Você vai pegar qualquer um, não importa quem ele seja ou o que ele tenha feito, pois ele está apenas em um estado. Você não condena ninguém, mas você o tira do estado, e você faz isso identificando aquele que você salvaria com a ideia que ele quer incorporar. E na medida em que você for fiel à sua visão daquela pessoa, ele irá personificar seu ideal e tornar-se aquilo. Esse é o olho chamado Jesus, ou o sétimo olho. Há um oitavo olho, apenas implícito na Bíblia e é velado. No oitavo dia, eles circuncidam a criança e desvendam o órgão da criança. Há um olho no homem e Blake o nomeia. Ele diz, ele não veio. Ele se escondeu na floresta de Albion. Albion é o nome de Blake para o homem universal. Homem ou mulher. Esse olho está escondido na floresta de Albion, nas convoluções sombrias do cérebro. Lá este olho está se escondendo. Quando você finalmente começa a exercitar sua imaginação para outra pessoa e realmente se deleita com a alegria dos outros, à medida que eles se tornam a personificação do que eles desejam. E você se deleita muito além do que você faria por si mesmo. Esse é o olho de Jesus, o que começa a ser a visão perfeita do sétimo olho de Deus. Então, algo se agita, e se agita exatamente como algo tentando sair de um ovo. É algo que tenta romper o Gólgota, e o Gólgota é o crânio, que é o significado da palavra, mas é sustentado por 5 unhas, os 5 sentidos. Os 5 sentidos confinam o homem a este mundo, e então ele se solta deste crânio quando o sétimo olho é esclarecido. O oitavo olho vê a realidade concreta pela primeira vez em sua vida e depois se vê claramente. Nunca culpa ninguém, pois com este oitavo olho ele vê o mundo perfeito. Isso é chamado de circuncisão ou o desvelar do órgão perfeito, que é a imaginação do homem. No oitavo dia, ele é circuncidado. Isso significa que o oitavo olho está aberto. Não se abre pelo processo do tempo, mas somente após o esclarecimento do sétimo olho de Jesus. Então você vê que Deus se tornou homem, que o homem, despertando, pode se tornar Deus. Deus se contrai até este limite de opacidade, de modo que viver neste estado pode ser chamado de túmulo do homem, e Deus entra na porta da morte com os que entraram e se deita na sepultura com eles, em visões da eternidade, até que eles acordam. Blake. E então existem essas 7 visões. Primeiro, Lúcifer, o caído. Segundo Moloque, o ser que exige sacrifícios. Eles estão fazendo isso agora, apenas chamam isso de nacionalismo, e eles oferecem seus filhos e filhas para Moloque. Embora a voz diga, eu não os ordeno a fazer isso, e fazer com que Judá caia em pecado. O homem adoece e se volta para o terceiro olho, ou Elohim, mas as estrelas, os planetas, não respondem. Então ele se volta para o quarto olho, ou Shaddai, Todo-Poderoso,
para os deuses financeiros e políticos. E então ele separa-se daquilo e cava seu pequeno buraco, parrate, e enlouquece todas as pessoas do mundo, porque ele pode ser mais esperto que eles, e por causa de sua inteligência, ele vive muito bem durante esse pequeno período, desde o berço até o túmulo. É o quinto olho através do qual grande parte do mundo está vendo hoje. Ele adoece, então descobre que eu sou, ou Jeová, é a única realidade, ou o sexto olho de Deus. E eu construo meu mundo como eu quero, e quando adoeço, ofereço-me como um sacrifício para todos os outros e dou completamente de mim mesmo, pelo bem dos outros. E minha boa sorte então se torna a alegria de ouvir sua boa fortuna. Como está escrito em Jó 42, versículo 5. Ouvi através da audição dos meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. De repente, algo acontece dentro de mim, e o oitavo olho se abre, e eu sou circuncidado em mente, não em carne e osso. E quando algo se abre dentro de você, você vê a razão de tudo, e você vê que a eternidade e você pode pegar qualquer um neste mundo e tirá-lo de qualquer estádio do mundo. Esse é o oitavo olho de Deus. Eu quero compartilhar com você uma experiência. O verdadeiro método do conhecimento é através do experimento. Então, nós convidamos você a experimentar. A verdadeira faculdade do conhecimento é a faculdade de experimentar, pois quando você teve as experiências, não se importa mais se alguém sabe ou não. Isso não importa. Você sabe disso e sabe que sabe disso. Então eu gostaria de compartilhar isso com você, esta experiência. Para quando você começar a despertar, então você começará a se lembrar. Pois se Cristo é o centro, então eu posso dizer: retornem para mim a glória que era minha antes que o mundo existisse. Estou crucificado com Cristo, mas mesmo assim vivo. Mas não eu, mas Cristo vive em mim. E vive agora a vida pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O homem é Cristo, e ele era antes do mundo. Então, quando eu começo a despertar, eu só começo a lembrar. E quando isso acontece, o mundo não pode mais te ensinar nada. Então, quando o homem começa a despertar, ele não questiona as coisas deste mundo, ele sabe que elas não são verdadeiras. Os psicólogos nos dizem que uma compreensão completa de um sonho depende do conhecimento que você está sonhando. E então, isso acorda, pois este é o único mundo que eles conhecem. Eles falam de um estado de sonho como sendo subjetivo e um estado de sonho profundo com o inconsciente e duvidam do valor de tudo isso. Mas quando você abrir o oitavo olho, você saberá que existem mundos dentro de mundos e você é o herdeiro de todos eles. Você pode testar suas experiências e trazer o que quiser para o seu mundo e prová-lo. Anos atrás, eu me senti sonhando e nadando. Eu sabia que era um sonho. Eu olhei para cima e vi uma costa de uma ilha primitiva. Não a pequena ilha onde eu nasci, pois ela é bem cultivada e não é primitiva. Mas isso era primitivo. Eu vi que era uma ilha e eu sabia que estava sonhando. E vi essas coisas estranhas como postes de cimento empurrados para baixo através da água, mas eles estavam em um estado de decadência. Eles poderiam ter sido ao mesmo tempo parte de um pier. Eu podia ver essa peculiar praia primitiva e prolongava o sonho, pois se você sabe que está sonhando, não precisa acordar. Algo em mim começou a me dizer, quando a memória começou a retornar, que se eu pegasse uma dessas estacas e não a soltasse e acordasse, acordaria ali. Senti-o e foi solidamente real. Como se sentiria aqui
e minha mão não passou por ele, e me agarrei a ele e me fiz despertar. E acordei naquela água, naquela praia, e depois fui à praia. Eu não estava mais dormindo naquela esfera. Isso ensinou-me uma lição. Se eu pudesse tocar qualquer coisa em outro mundo e me obrigar a despertar enquanto a segurava, descobriria que era real. Então você faz isso pelo seu mundo. Um emprego que você quer, a casa que você ocuparia, o casamento que você quer. Sente-se na mesa em que você se sentaria. More na casa em que você quer morar. Case-se com o tipo de pessoa com quem deseja se casar. E se você mantiver isso em sua imaginação, então você o tornará real no seu mundo exterior. Os antigos chamavam essa capacidade de Western Gate e a ligava ao sentido do tato. Se você pudesse agarrar coisa que toca e depois despertar, descobrirá que a coisa se tornou real. Nós temos isso em Gênesis, na história de Esaú e Jacó. Isaque, o pai que era cego, disse: chegue perto para que eu possa tocá-lo. Aproxime. E o estado simbolizado por Jacó, o suplantador, foi tornado real no lugar do estado que parecia tão real antes, simbolizado por Esaú. Nós temos isso em Gênesis, na história de Esaú. Então existem esses 8 olhos no homem. O 8º se esconde na floresta de Albion, ou as convicções escuras do cérebro. Respirar não vai trazer para fora, ou dietas ou exercícios de yoga não vão fazer isso. Ele só sairá quando você olhar através do 7º olho, que é a visão de Jesus. Você vê somente o bem do outro e se gloria nisso além do que é somente para você. Então você começará a ver através do 8º olho de Deus. Use o 7º olho conscientemente e tome cada pessoa independentemente de cor, raça ou credo e pergunte somente a ele: o que você quer? Pois nele não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Então você pega a todos, pois eles só caíam em um estado, e você colhe o pedido daquele indivíduo e se persuade de que ele é agora a encarnação do ideal que ele quer incorporar. E na medida em que você usa o 7º olho, o 8º sai da floresta de Albion. A abertura do 8º olho é, na verdade, a segunda vinda de Jesus. Pois quando o 7º se torna perfeitamente claro, então o 8º se abrirá como se fosse liberado do sepulcro. Então você vê como Deus. Agora vamos para o silêncio.